Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast. E é como eu sempre digo, gratidão, né? Gratidão pela sua sexta-feira, gratidão pela sua presença aí, tá aqui me assistindo. E eu vou estar trazendo um tema maravilhoso hoje e que você vai entender por que certas coisas acontecem na sua vida. Então, vem comigo, continua aí que você vai chegar no final desse podcast e você vai dizer assim, gratidão. E aí, já aproveitando, se inscreva no meu canal, dá aquele like, compartilhe com um amigo, com pessoas da família, porque é importantíssimo isso que eu vou estar trazendo para você. E para começar, né, eu quero falar para você sobre campos morfogenéticos. Você já ouviu falar sobre este campo morfogenético? Um dos doutores em biologia e que traz isso é doutor em biologia, que é Rupert Sheldrake. Esse cara, ele começou a estudar entendendo como é que essas coisas acontecem. Eu vou até ler aqui para vocês, né, que a gente fala sobre o sistema familiar e como todo sistema, este campo morfogenético está envolvido, né? Ele vai além do tempo e do espaço, e muita coisa que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe por que está vivendo, porque existe uma coisa. Para você existir aqui hoje, precisou de um pai e de uma mãe. Esse pai e sua mãe, através de um gameta, que são as células germinativas, que é o espermatozoide e o óvulo, se juntaram, e nisso aí vem toda essa questão da genética dos nossos ancestrais, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós e tantas outras pessoas que fizeram e viveram para você hoje estar aqui, vivendo a sua vida que você tem. Só que tem uma coisa que a gente esquece em relação a isso, são os pactos, são as dificuldades, os traumas, os abusos, o que a pessoa acreditava naquela dificuldade, principalmente antigamente, onde tudo era muito mais difícil. Não importa se você era da cidade, se você era da zona rural, do interior, se você é do Brasil, com certeza se você for de um outro país, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis. E hoje a gente percebe que um dos nossos, vou pegar o nosso avô, nem bisavô ou bisavó, o que eles poderiam aprender quase em um tempo de vida, em anos, hoje você consegue enxergar isso e entender uma história de alguém que você está assistindo, em um vídeo, em um podcast. Tem informações ou informações, muitas informações, que tinha gente que viveu anos e não tiveram essas informações. Então, quando eu trago essa situação do campo morfogenético, eu quero trazer para você uma coisa que eu, como profissional, acontece muito. Eu já cansei de estar fazendo podcast aqui e de ter o meu convidado chorar na minha frente. Por que isso acontece? Porque numa conversa, eu como profissional, eu acabo trazendo algo para aquela pessoa que ela vai lembrar, que ela vai vivenciar e que ela está passando por uma situação. Eu vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas hoje, elas passam por dificuldades, por problemas financeiros. Porque todo mundo quer viver um padrão de vida, ou quer ter uma condição de vida, mas esse dinheiro não vem. A pessoa trabalha, a pessoa luta, a pessoa vende seu tempo ali para conseguir aquele dinheiro, mas e se chega também, ele também não acaba ficando. Aí você já parou para por que isso acontece na sua vida? Porque isso incomoda tantos brasileiros, porque isso incomoda tantas pessoas, porque também tem aquela situação. Como era que a sua família, como era que seus pais, seus avós administravam dinheiro? Como é que sua família e seus ancestrais, eles vêm de uma questão de trabalho, de servidão? Porque tem pessoas que veio a vida e eles não querem abrir nenhum negócio, eles não querem investir, eles vieram para trabalhar para alguém. E tem gente que está bem, está satisfeito, está feliz em relação a isso. Mas acaba não sendo falado, não sendo dito, mas existe um campo que existe essas informações. A família, ela fala muito, não, tem que procurar estabilidade, você tem que passar num concurso público, e esse campo vai se formando. E nisso
as pessoas não acabam acreditando nos seus sonhos, não acabam acreditando nelas, e nisso a pessoa não abre seu próprio negócio. A pessoa, se abrir o próprio negócio, vai acontecer o seguinte, vai à falência. Quantas pessoas, se você for ver aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, e tantas outras, falando que já quebrou 7 vezes, 8 vezes, 16 vezes. Por que isso? Porque ela vem de um campo morfológico que contém essas informações dos seus antepassados. E muitos deles criaram um pacto que não era falado, mas isso é transmitido na matéria. Se a gente for ver, toda a vida ela é energia. Isso já é comprovado. E toda a energia também é matéria. Não é isso? Então, essas informações ficam como se fosse na nuvem, como se fosse um campo ali, igual o celular, que a gente vai comprando espaço. E quando você vem como criança, de seu pai, de sua mãe, eles vão ali sem te dizer nada, mas você está dentro de um campo. E esse campo vai refletir muito sobre a relação que você tem, sobre relacionamento, a sua cultura e o que você entende sobre dinheiro, sobre riqueza. Então, muitas vezes não é só que o dinheiro nasce de capim ou da árvore, cai da árvore. A coisa vai muito mais além. E como tudo é energia, e aí você precisa entender isso e quebrar esses pactos, porque a nossa família, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles viviam de uma maneira que hoje não combina mais com a gente. Hoje você quer comprar mais, você quer viver mais, você quer viajar mais, você quer ter uma vida melhor, mas você não é só o financeiro que precisa mudar. De repente são vários outros campos que você precisa. E por falta de conhecimento, de autoconhecimento, a gente não entende. A gente só acha que para ganhar dinheiro tem que ser trabalhando para alguém, tem que prestar serviço para alguém, tem que só abrir um negócio. E pode ter várias outras maneiras de se ganhar dinheiro. Porque é como eu falo num curso que eu tenho que falo sobre os 7 princípios da prosperidade, que dinheiro é energia espiritual materializada. Então, se você entende que dinheiro é energia espiritual materializada, então ela é uma energia que não fica só em uma pessoa. Mas voltando para o campo, o qual eu quero abordar hoje aqui com vocês, é você entender por que certas coisas na sua vida não acontecem. E para isso, um dos fatores que vem sendo estudado também com Bert Hellinger, ele fala sobre a constelação familiar. E a constelação familiar aborda muito bem isso. Porque tem gente a talvez não acredita, vai achar que possa ser espiritismo, que é espiritualidade, mas não tem nada a ver. Constelação familiar é uma forma, né, que muitos profissionais têm, terapeutas, inclusive eu, da gente trazer para a pessoa esse campo morfogenético e a pessoa entender por que certas coisas acontecem. E o que Sheldon quis trazer, e ele traz dentro da teoria dele, e também conheceu Bert Hellinger, olha que interessante. Ele não traz simplesmente só sobre humanos, ele vai trazer essa energia sobre cristais, sobre pedras, sobre a planta, sobre a árvore, sobre o ser humano, o cachorro, o animal, sobre o planeta. Então existe um campo para tudo isso. E esses campos, eles se comunicam. Aí vou dar um exemplo para você. Tem uma história que fala sobre o cuidador de elefantes. Foi um senhor que cuidou bastante de elefantes por uma vida inteira. E quando esse senhor morreu, os elefantes que já estavam distantes, eles voltaram à casa desse senhor. E eles ficavam rodando a casa, ali como fosse... eles sabiam em relação a isso. Aí você vai dizer assim, uau, Jotânio, e o que mais esse campo pode... a gente está envolvido em tudo. Tudo que está na sua vida hoje está voltado a esse campo morfogenético. E nisso, todo ano, quando aquele homem faz aniversário, a data da sua morte, os elefantes aparecem e roda a casa, o local, eles sempre estão vindo na data. E eles lembram, eles sabem. Agora, como é que os elefantes sabem disso? Do campo morfogenético. Mais outra coisa, tem uma pesquisa que fala sobre o 100º macaco. Você pode pesquisar aí no Google, dá um Google. Esse 100º macaco disse que pesquisadores da ilha A e da ilha B,
O pesquisador da ilha A observou que um macaco, ele comia o coco, tomava água do coco, só que teve um que aprendeu a quebrar o coco. E quando isso aconteceu, ele foi repetindo esse comportamento. E os outros macacos foram aprendendo. Chegou o momento que chegou ao 100º macaco. E quando chegou no 100º macaco, aí aconteceu algo interessante. Os macacos da ilha B, que não tinham contato com os macacos da ilha A, eles começaram a repetir o mesmo comportamento dos macacos da ilha A. Olha que coisa sensacional. Sem alguém ensinar, sem ninguém dizer nada, eles não tinham visto essa técnica e eles aprenderam. Tem uma outra também que fala sobre a situação de uma macaquinha que ela, numa ilha também, comia sempre batata doce. As pessoas ofertavam batata doce para eles. E aí teve um belo dia, ela desceu e chegou na água salgada, ela lavou a batata. E além de lavar a batata na água salgada, ela comendo a batata com contato com a água salgada, ficou mais saborosa. E ela começou repetindo isso. E aí os outros macacos também, vendo ela comendo a batata doce, lavando, tirando a terra e ainda com contato com o sal, eles preferiram comer a batata desse jeito. E em outra ilha, os macacos também começaram a repetir o mesmo padrão. E aí hoje, quando eu trago essa situação para você, o que é que vem na sua cabeça? Você percebe que muitos comportamentos que você vive hoje não está diretamente só em você? Que muitas vezes a gente pensa positivo, a gente quer mudar. Não estou dizendo que isso não ajude, porque é um passo em relação a isso, é ter consciência que você quer mudar, mas talvez somente isso não esteja mudando a sua vida. Você precisa adentrar mais sobre esse campo morfogenético para você trazer essa consciência, porque tem muita coisa. Eu posso dizer assim, antigamente eu falava assim, fala meus pequenos repolhos, hoje eu digo despertos e não despertos, que até o desperto ele tem a tendência também de cair, porque ele vai em um caminho e aí chega um momento que a coisa começa a travar também para a vida dele, e ele não sabe por que isso está acontecendo, porque a gente precisa entender que não é só a questão de Pandavas e Kuravas, né? Dentro do Bhagavad Gita, que é a história de Arjuna e de Krishna. Mas por que eu estou trazendo Pandavas e Kuravas? Não é só você acreditar e dizer assim, é só espiritual, eu vou estar lendo sua Bíblia, eu vou estar indo para a igreja todo dia, só o sofrimento muda. Você acha que todo mundo que passa por um sofrimento vai mudar a sua vida? Não vai mudar. É todo mundo que está dentro da igreja que vai mudar a vida. Não que eu não estou dizendo que não seja importante. É todo mundo porque só está lendo a Bíblia, porque faz um curso, porque faz isso, faz aquilo, vai conseguir mudar a sua vida? Não vai mudar. Sabe por quê? Porque existe algo além. Existe essa parte, é como se fosse o espiritual, que Jung já traz muito bem sobre isso, que Jung traz sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse também esse campo morfogenético, só que Sheldrake, ele foi muito mais, ele foi além, porque ele não trouxe só a situação humana, como eu já falei. Enquanto Jung, ele fala sobre inconsciente coletivo, porque você acha que você comanda a sua vida? Você acha, né? Mas o que comanda a sua vida? Esse campo morfogenético e também o seu inconsciente. Eu estou trazendo 2 autores aqui, já falei sobre 3 autores, e essa situação que Jung traz é porque, e ele ainda diz o seguinte, que o inconsciente ele tem um pacto com o ego. Porque o ego, para quem as pessoas que não conhecem, não assistiu nada meu, para quem é meu seguidor já vai estar sabendo que eu já falei aqui em outros momentos, quando eu trago essa situação que o ego tem um pacto com o inconsciente, o consciente tem um pacto com o ego, só que o ego é a nossa porção externa. É esse contato que você está tendo comigo, eu estou tendo com você. É o contato que você teve com sua família. É todo aprendizado que você teve, que a sociedade te ofertou, que a cultura te ofertou, que a educação, as séries que você estudou na escola, os professores passaram. Esse convívio com pessoas que você vai adquirindo, isso é o ego. Só que o inconsciente, ele já está ali pré-estabelecido e ele vai te dizer que é o campo morfogenético e ele vai te dizer o seguinte: ei, seja você mesmo. Aí você vai dizer o quê? Não quero, minha cultura não permite, a minha religião não permite,
o meu Deus não permite, meu pai não vai gostar, minha mãe não vai gostar, dependência emocional. Então, vem várias situações que você vai tentar viver e mudar na sua vida que você não vai conseguir. E aí ele vai bater na tecla, seja você mesmo, viva a sua própria vida, que hoje tem muita gente vivendo. E quando eu falo isso, não vem no seu inconsciente coletivo achando que é só uma questão de sexualidade, não. É para muitas outras coisas. É para a questão do dinheiro, sobre relacionamento, sobre a referência que você tem sobre homem, sobre mulher, sobre governantes, pessoas ricas, países, regiões, modo de vida. Isso tudo está pré-estabelecido no seu campo. Porque quem viveu e te deu DNA para você estar aqui, você já recebeu eu digo, essa carga. Esse conteúdo, esse código pré-estabelecido já é seu. E aí você diz, uau, Jutânio, e agora, como é que eu faço? Então, eu estou aqui para poder ajudar, porque não só através da constelação familiar, mas através de outras metodologias, a gente faz com que você traga consciência e você possa sentar e junto comigo para a gente resolver essa situação do seu campo. Você entender que você tem situações lá do passado que é seu, que você de repente vem vivendo um padrão. Quantas meninas aí, quantos meninos já são abusados desde quando são crianças? Quantos meninos hoje, rapazes, ou por influências da sociedade, ou da tribo, da amizade, eles já começam a utilizar drogas, já começa a beber, e aí não sabe por que ele bebe. Aí de repente você não conheceu nem seu pai, o seu pai biológico. Mas quando você for ver, ele também já pratica isso. O seu avô praticava isso, o seu bisavô também já praticava isso. E aí eu converso com pessoas porque eu não consigo não ser jutânio. E aí, quando eu estou conversando com alguém, eu não fico ali, tá? Ou eu vou correndo da pessoa, porque tem pessoas que realmente merecem a gente correr, né? Porque, como eu estou falando que tudo é energia, tem gente que só quer falar sobre situações que não é agradável. Falar sobre violência, assistir coisa que não é boa, eu mesmo preferia ficar distante, mas se o meu inconsciente está trazendo essas pessoas para perto de mim, eu tenho que entender. Eu tenho que passar algo para ela tem que passar algo para mim. O que é que eu tenho que entender sobre isso? E nisso é onde vem essas situações. A pessoa pega e fala, mas eu não acho que é assim, né? E aí você tem que dizer assim, mas por que você não acha que é assim? Aí você vai ter que tentar explicar uma coisa para uma pessoa que ela não tá te dando nada em troca, porque a vida é dar e receber, e você ainda tem que convencer ela que ela está no ponto de vista dela errado. Ela não entende que ela está na cultura, ela não entende que está no padrão, ela não entende que está no ego. E você tem que fazer, com seu tempo de estudo, dedicação à sua vida, que poderia estar fazendo outra coisa, tem que estar explicando para uma pessoa que é simplesmente ignorante. E aí fica complicado isso. E muitas pessoas ainda não querem ceder em relação a isso. Então, eu digo, despertos e não despertos, vai estudar, vai fazer o autoconhecimento, vai buscar se entender mais, porque é esse o processo que eu faço da minha jornada. E eu compartilho com vocês, porque já tenho aqui um canal, eu estou aqui o tempo inteiro falando no JP Podcast, eu estou com meus convidados, sempre abordando essa situação da espiritualidade, mudança de mentalidade. E hoje trazendo essa situação para você, que de repente a dificuldade que você tem em relação à financeira, seu relacionamento, a questão da sua compulsão pelo sexo, pela droga, ou por algo que você tenta mudar, mas você não consegue, lembre desse campo. E esse campo está interligado com todos nós. Cada um traz seu campo devido à situação do seu ancestral. E com isso, eu trago para você também essa situação do masculino, do feminino, que tem muita gente hoje que também não entende sobre isso, acha que o masculino é só da forma que você aprendeu. Eu não vou falar aqui sobre gênero, mas falando sobre energia, a energia do masculino é a energia da ação, do fazer, do locus. Muitas vezes que a criança dos 7 aos 14 anos deve estar ligada com essa energia masculina, que é a energia do pai. Já a energia feminina é a energia do nutrir, a energia do acolher, da emoção.
Tem um vídeo que eu não vou trazer aqui agora para vocês, em que a criança está sentada numa cadeira, a mãe está do outro, o pai está do outro, e nisso a criança se desequilibra e ela não chega a um ponto de cair da cadeira, mas ela chega até o chão, o pai tentando ali segurar. A mãe de imediato ela vai logo para cima, porque a mãe é emoção, a mãe é acolher, a mãe é nutrir. Já o pai foi que fez, botou a mão assim, impedindo que a mãe possa chegar até aquele bebelôzinho, né? Porque para a mãe, a criança muitas vezes é aquele bebelô, é de porcelana, vai quebrar, ninguém pode tocar, é meu. Já o pai segurou a mãe, deixa ele levantar, deixa ele se erguer, porque quando você não tem essa presença do masculino, você é essa pessoa insegura que muitas vezes você é. Você não sabe decidir, porque a energia da ação, você não sabe tomar providência, dar a resposta certa. Naquele momento de que alguém fez algo com você, você fica quieto, fica com raiva aí no seu peito, guardando. Isso é questão, a introspecção é feminina. Já o falar, o determinar, a razão, a ação, o movimento, ir para frente, é a energia masculina. E tem pessoas que não entendem isso. Acha que, principalmente quando eu falo, tem algumas mulheres que já entendem isso, que já é uma coisa que é pejorativa em relação a elas. Não estou falando sobre gênero, estou falando sobre energia. E energia, esse mundo é dual, é masculino e feminino. Por isso que eu sempre estou falando da minha mentoria, que é Duas Polaridades, em que a gente trabalha sobre esse campo morfogenético, trabalhar sobre constelação familiar. Vou estar trabalhando também essa questão da energia masculina e da energia feminina, porque tem muitos homens na energia feminina, tem muitas mulheres na energia masculina, e isso não dá certo, questão do yin e yang, e que Jung traz também sobre ânimo e ânima. E aí, quando a gente faz esse caminho de volta a você mesmo, a se conhecer melhor, e desbravando esse campo morfogenético, uau, eu acho que você tem condição de ir muito longe e entender porque certas coisas da sua vida que você vive hoje não é seu, é da sua ancestralidade, que você não vai xingar, ficar chateado, porque tudo que eles fizeram fez com que você chegasse onde ser a pessoa que você é hoje e chegar onde você chegou. Então, a gente só tem muito que agradecer, procurar um profissional que entenda sobre isso para você tentar resolver essas situações, com ferramenta específica, com metodologia específica, com um trabalho que a gente vai muito mais além. E quando a gente fala em trabalho muito mais além, eu também sou da área de saúde, eu trabalho na área de enfermagem, e tem pouco tempo que eu pedi para sair da área da assistência. Por que, Jutânia, você pediu para sair da área da assistência? Porque a forma que é visto a questão da saúde já não combina mais comigo, com o conhecimento que eu tenho hoje. E eu sofria com aquilo. Porque eu simplesmente não vejo mais um corpo em cima de uma cama. Eu percebo que além de um corpo, de um aparelho biológico, eu percebo também que tem ali um lado holístico, que é, sabe o que? O lado espiritual, esse campo morfogenético, esse campo da energia masculina e da feminina, que precisa ser modificado, precisa ser visto. Tem muitos profissionais da área da saúde, que eu não vou especificar se é médico, fisioterapeuta, nutricionista ou qualquer um outro, eu não vou falar sobre isso, mas que eles precisam conhecer sobre isso. Porque tem muitos profissionais que eles aprendem na faculdade, aprendem a tirar do corpo e a colocar no corpo. E isso não é saúde. A saúde, entendemos que nós temos esse corpo morfogenético e tudo é energia. Se tudo é energia, e eu percebi através, quando a gente faz um raio-x, como é que a gente vê? Uma ressonância magnética. Como é que a gente vê isso? É uma ultrassom. E aí a gente tem aparelhos que conseguem medir essa questão da energia, da condição ali da vibração. Tem algo e a gente acha que o problema é só tirar e colocar, tirar e colocar. Não estou dizendo também que uma cirurgia não seja necessária para tirar algo que você precisa. Mas quando você pensa, por exemplo, estou com um problema na vesícula biliar. Por que você está com um problema na vesícula biliar? Você já parou porque você está com um problema na vesícula biliar? E aí quando você, por questão de indicação médica, que muitas vezes é necessário, você retira a vesícula biliar. Você faz qual reposição em relação a isso?
Como o seu corpo vai entender sobre isso? Porque foi algo seu que foi retirado. Algo energético seu que foi tirado. Então, quando eu estou trazendo isso, eu estou trazendo para você começar a pensar por que você está com tal situação hoje. Por que a pessoa está com tal doença? Por que meu sistema ou meu órgão está apresentando alguma dificuldade? E quando você tira a vesícula biliar, hoje tem muitos profissionais que já aborda e a gente sabe que você para de decidir. Você não é aquela pessoa que decide mais. Você chega na frente do seu closet para escolher uma roupa, você fica na dúvida. Por que isso? Porque você tirou algo, que foi sua vesícula biliar, e além disso tudo tem a produção da bile, né? Então, precisamos nos atentar em relação a isso. Quando eu trago aqui essa mudança de mentalidade, é você entender que dá pra gente ir muito mais além. E tem muitos profissionais que eles são muito técnicos em relação àquilo, mas eles esquecem dessa situação que vai muito mais além, que é o espiritual. Ah, mas isso é misticismo, é abstrato. Continue acreditando. Continue sem buscar crescer no espiritual, sem esse autoconhecimento, sem você se determinar na vida. E se você também não se determinar e seguir o seu próprio caminho, você vai estar seguindo e vivendo vidas que não são suas. E aí você vai estar dentro do seu campo morfogenético, você está dentro de um inconsciente coletivo. Mas, Jútânio, como é que a gente sai disso? Conhecimento, autoconhecimento. A gente procurando pessoas certas assim, são pessoas que já estudam sobre esse tema. Porque você acha que é todo mundo que sabe em relação ao que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo e você também pode fazer um Google, você pode pesquisar. Fique à vontade, eu estou trazendo autores, eu estou falando sobre várias situações. Aí eu vou estar te trazendo uma outra situação. Você que come tudo, você que faz tudo, que acha que a felicidade está só no prazer de comer, que é gostoso, agora tem que saber o que é que come. Vamos lá. Começa, passado um tempo, esse abdômen já com uma certa quantidade de gordura, né? Tanto intra quanto extra, né? Nesse abdômen seu. Aí você começa a apresentar dor no estômago, você passa a ter gases, você tem um desconforto toda vez que come, má digestão. Você come, você fica empanturrado, leva horas para você fazer uma digestão. O que é que está acontecendo? Você já parou para pensar? Se tudo é energia? Aí você vai a um profissional. Esse profissional vai chegar para você, vai perguntar: bom dia, seu Antônio, Dona Maria, Pedro, não sei, o seu nome. Ah, o que é que você está sentindo? Ah, eu estou comendo, estou ficando isso. Ah, tome tal medicação, que eu não vou citar a medicação aqui agora. Aí o que é que vai acontecer a medicação? A medicação vai ser um paliativo para diminuir essa má digestão, esse desconforto. Aí você, uau, estou melhor. Aí você falar igual o pessoal no interior, encarca o dente. E aí você come mais, você continua comendo as mesmas coisas. E aí você não teve para parar para pensar que você não está tratando mal ou a situação pela raiz. Você só está mascarando, maquiando aquela situação. E sabe o que pode acontecer? Depois de vários anos de agressão a esse estômago, a esse sistema, você pode desenvolver uma doença. E aí você vai chegar e vai dizer: uau, mas ninguém nunca te parou e você ter coragem de mudar sua alimentação, atividade física, entender melhor quem é você, como é que as coisas funcionam, se tudo é energia. Por que eu estou desenvolvendo isso? Porque isso está no meu campo. Porque muitas mulheres começam a desenvolver um câncer de útero, de mama, e falar: ah, minha mãe, problemas cardíacos. Porque muitas vezes já está no campo. E a gente precisa tratar o campo. Não é simplesmente tomar só a medicação. Você precisa tomar medicação, ter acompanhamento com um profissional específico, mas você também precisa entender mais quem é você, como é que isso funciona. E essa pérola que eu estou trazendo é te abrindo portas para você se permitir se conhecer mais, aproveitar essa oportunidade de vida que você está tendo aqui, e que você também, se cuidando mais e melhorando isso, você vai também estar modificando esse campo que era pré-estabelecido, codificado de tal maneira
e que a partir de agora os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos talvez não vá passar pela mesma situação que você. Olha que coisa maravilhosa. E aí onde eu digo que é o primeiro princípio da prosperidade do meu curso, que é a vida é dar e receber, a troca dinâmica. Se a gente quer, a gente também precisa dar. E se eu quero receber, eu preciso dar. E se eu quero dar, eu também tenho a tendência de receber. Não que eu fique querendo, mas é troca. A vida é isso. É o equilíbrio. A homeostasia do nosso organismo é isso, é dar e receber. É tudo lique e leque nas nossas células. Tudo que entra e tudo que sai. É sódio, potássio. Então, essa dualidade, essa dialética acontece constante na nossa vida. E hoje, em pleno século XXI, 2024, é um momento para você refletir as amizades que você precisa ter, o local que você precisa estar frequentando, por que te conecta. Aí você tem uma pessoa, eu vi uma entrevista de Anitta, eu sou fã de Anitta, não Anitta cantora, não aquela Anitta que está lá no palco fazendo isso. Não acho interessante, a música dela também não é interessante para mim. Mas eu respeito a Anitta no intuito que ela é uma mulher que ela buscou o autoconhecimento. A gente conhece pela fala da Anitta. Eu entendo, eu digo, essa mulher está sendo assessorada. E aí depois vai vindo os vídeos mostrando que ela faz um retiro espiritual, que ela tem uma pessoa que acompanha ela. E ela começou a se entender mais. Lembra que no ano passado também ela ficou internada? Então ela teve que ressignificar muita coisa na vida dela, porque senão talvez eu não sei se ela estaria viva. E com isso a Anitta, ela fala muito sobre a questão do autoconhecimento. A Anitta, ela traz esse conhecimento e aplica na vida dela. Ela é a mulher que ela é hoje, ela é a profissional que ela é hoje, ela é essa pessoa que ganha vários prêmios constantemente. Por quê? Porque ela buscou o autoconhecimento. E além de Anitta buscar o autoconhecimento, ela se autodeterminou. Como é que é isso, Jordânio? Ela se determinou, Anitta, e com isso ela segue o próprio caminho. Ela fala o jeito que ela quer, a roupa que ela veste, o caminho dela. Se alguém não estiver gostando, já é um problema da outra pessoa, porque ela está seguindo algo que ela gostou, e com isso ela faz sucesso. O que é mais interessante é isso. E o que a Anitta trouxe dentro desse autoconhecimento, ela vai buscando, na fala dela, nas atitudes dela, ela se autoconheceu, se autodetermina e segue o processo de individuação. Esse processo de individuação é seguir seu próprio caminho, é seguir sua própria vida. E aí eu trouxe ela como um exemplo em relação a isso. Não a cantora, mas a pessoa da entrevista, a pessoa que quando fala, ela traz conhecimento. Quando ela fala, ela não é uma menininha, ela não é uma mulher com palavras que é soltada ao vento. Não. Ela tem um significado para quem estuda também, para quem busca, entende que ela está no caminho certo da própria vida dela. Que eu acho que você tem que fazer isso, que eu preciso também fazer isso. Eu também já faço isso. Porque eu já me autoconheci, eu já me autodeterminei e estou seguindo meu processo de individuação. E aí eu te convido também, se você quiser se autoconhecer, se autodeterminar e seguir seu processo, seguir seu caminho. E quando eu falo se autodeterminar, se autoconhecer, se autodeterminar e seguir seu próprio caminho, que é o processo de iluminação, foi o que Buda fez, né? Ele passou por várias situações e dentro dessas eu vou contar uma história para vocês. Diz que um discípulo de Buda, ele chegou e perguntou para ele, mestre, quando é que você conheceu a sua esposa? Aí ele fala assim, eu lembro que em uma reencarnação minha passada, nós éramos casais e vivíamos numa pobreza imensa. A gente era muito pobre, a região que a gente vivia era de muita escassez. E só que eu era caçador de pérolas. E nisso eu saí para procurar uma pérola que pudesse ressignificar a nossa vida, que a gente pudesse sair daquela miséria tão significante naquele momento.
E aí foi onde ele foi buscar essa pérola e passou vários dias, vários meses fora. E quando ele voltou, encontrou a esposa dele quase morta de fome. E aí ele, desesperado, clamou por alguém ali por perto que pudesse dar um prato de comida em favor daquela pérola que ele tinha, em troca daquela pérola. Ele encontrou uma pérola de muito valor que poderia mudar realmente a vida deles. E ele conseguiu um prato de comida para salvar a esposa dele. Aí ele fala: nessa vida atual, eu deixei toda a vida boa que eu tinha de príncipe, de futuro rei, dentro do palácio, dentro dos muros, de uma vida confortável, segura e tranquila, para buscar um prato de comida espiritual mais uma vez para ela. Então ele mudou a vida dela e mudou também a vida dele, mudou a vida dela. Porque quando a gente muda o nosso campo morfogenético, a gente também está mudando ao nosso redor. A gente está mudando da nossa futura geração. E aí foi o que ele fez. Então por isso que eu estou fazendo essa analogia sobre a questão da iluminação que Buda fez, que ele se autoconheceu, se autodeterminou e seguiu seu processo de iluminação, que é processo de individuação pessoal, que cada um da gente precisa fazer. Agora, o que eu estou trazendo é isso, que algo que nos permite, né, principalmente o Sheldrake, ele traz sobre o campo morfogenético, que não é algo físico, mas tem influência direta na matéria, né? Dessa forma, se alguém do sistema adquire um costume, por exemplo, a tendência é que isso se perpetue, ficando mais fácil para os descendentes adquirirem o mesmo costume. A transmissão dessa informação se dá pela chamada ressonância mórfica, um fenômeno imaterial e instantâneo. Olha para essa situação. Quantas situações você hoje vive, quantas situações você faz que você está seguindo um código antepassado e que você está fazendo para ressignificar a sua futura geração. Então fica essa comunicação para você refletir, para você pedir ajuda, porque a melhor coisa da vida é quando a gente ressignifica, né, esses padrões, esse campo, né, essa ressonância mórfica, esse campo mórfico que muitas pessoas não falam, muitas pessoas não conhecem, mas já tem estudo científico. Tem um profissional que ele já vem fazendo vários estudos e buscando sobre toda essa situação. E quando a gente pensa sobre isso, também vamos pensar na situação da saúde. Por que você adquire certas doenças? Em que você está ressonando? Em que você vibra? Você vibra no medo, na insegurança, você vibra nas doenças, você vibra na violência, você vibra na escassez, porque tem muita gente que acha que ela não está vibrando, mas nas suas atitudes, nas suas falas, é escassez. O universo, ele não entende quando você fala do outro, ele acha que você está falando de você mesmo. Quando você deseja algo ruim para alguém, você não deseja algo ruim para o outro, você deseja algo ruim para você mesmo, porque no fundo, não existe o outro. O que existe é uma projeção do seu próprio eu. Então, reflita, né? Traga essa luz, traga esse processo de individuação para a sua vida. Entenda que algo vai muito mais além do que você querer só mudar, de você dizer assim, eu estou lendo só um livro. Eu não estou dizendo que é só isso que muda. Eu estou lendo um livro, eu estou fazendo um curso, eu estou seguindo fulaninho, eu estou curtindo as histórias de ciclano. Não é só isso. É prática. E o que eu mais percebo hoje, que tem muita gente que consome nas redes, mas não bota em prática. É muitas informações que os nossos ancestrais talvez levassem uma vida inteira para poder ter, você obtém num dia, assistindo história de A, de B, vendo vídeos, vendo não sei o que, mas na prática
para você ressignificar o seu campo, você está fazendo o quê? E para isso eu te convido, né? Te convido a entrar em contato comigo e a gente tirar essas dúvidas que você precisa, fazer uma avaliação sua sobre a sua vida. E a gente não faz, quando fala do campo morfogenético, pode ser do seu cachorrinho, pode ser do seu filho que ainda vai nascer. Isso também é constelar. A gente constela também para entender essa energia, para entender esse campo. Então, vem comigo, transforme 2024 em um ano da sua vida. E precisa de quem? Só de você. Só precisa de você acreditar que você pode ir muito mais além. Agora, para isso, precisa se permitir, né? Se permita. Não vá pelo que os outros estão falando, vá pelo que você sente. Busca se sentir. Todos nós também temos essa intuição. E se esse vídeo está chegando até você, se você está aqui escutando ele, pode ter certeza que seu inconsciente não é bobo. Se fosse assim, a gente diria que Deus é louco. E não é. Está trazendo algo para você, se você está vendo, é porque você precisa trazer isso para sua vida, trazer esse aprendizado. E aí, relembrando uma frase de Anitta, ela diz que quando uma pessoa chega até ela, que ela já vai logo querendo saber quem é você, o que é que você faz, porque ela quer saber o que é que essa pessoa tem para passar para ela, o que é que ela tem para passar para ele. Porque o inconsciente, ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele vai estar trazendo situações para te ajudar no seu desenvolvimento, para te ajudar na tua jornada. Então, gratidão pela sua presença aqui, gratidão por você acompanhar. Espero que eu trouxe algo para ajudar você nesse despertar, nesse caminhar desse autoconhecimento, e que você procure mais. O melhor investimento que a gente faz é em nós mesmos. O melhor investimento que você faz é em autoconhecimento, que é sobre você mesmo, porque é algo que ninguém tira. O restante, roupa, carro, casa, fazendas, bens, investimentos, isso você pode perder num piscar de olhos. Mas o autoconhecimento abre portas, abre dimensões, abre, sabe o quê? O espiritual para você. E quando você quiser criar algo, pense o seguinte: nada é de baixo para cima, é de cima para baixo. Ou seja, é do espiritual para a matéria. É da consciência para a matéria. Não é o oposto. Viu? Pense nisso. É igual a gente falar sobre espírito e personagem. É o espírito que tem que comandar o personagem. Não é o personagem que tem que comandar o espírito. Então, forte abraço. Tudo de bom para vocês. Feliz 2024. E aí, bons frutos, boa prosperidade. Agora, lembrando, para você conseguir tudo isso, é você procurar um profissional que realmente possa te ajudar. Estou aqui. Forte abraço. Tic-tac, tic-tac. Fala, extraordinários! Despertos e não despertos. O que é que vocês estão fazendo com sua única vida?